Pode abraçar, isso mesmo, abraça, cumprimenta. Ele é o teu irmão, a tua irmã em Cristo. Somos uma família, um corpo. E hoje temos também a cobertura dos trabalhadores aqui na igreja, uma unidade. Uma unção será derramada sobre este lugar, sobre cada um que coloca a mão no arado. Venha estar conosco. Amém? Então abra sua Bíblia comigo em Josué, capítulo de número 24. Verso 12 e 15, eu vou pedir que você acompanhe e deixe a sua Bíblia aberta enquanto estivermos comentando a palavra do Senhor. Deus bendito, nós trazemos, Senhor, nesse momento a nossa mente e o nosso coração cativos a Ti. Queremos, Senhor, ó Deus, como um odre novo, Senhor, ó Deus, recebermos este vinho novo e sermos formados, forjados, cheios, ó Pai, de forma, ó Deus, que possamos estar sensíveis ao Teu mover, ao ouvir a Tua voz, ó Deus, que nos deixemos, ó Pai, encher do Espírito, que nos deixemos, Senhor, sermos moldados, ó Pai, pela Tua palavra. Então fale conosco por mais uma vez. Nós confessamos os nossos pecados diante de Ti, reconhecemos, ó Pai, que sem Ti nós nada somos, nós nada podemos fazer. Então, ó Deus, que a Tua intervenção repouse sobre a minha vida e sobre as nossas vidas nessa manhã, para juntos, Senhor, verdadeiramente discernirmos a Tua voz e andarmos pelo caminho de salvação e vida eterna, em nome de Jesus. Amém. Josué, capítulo de número 24, verso de número 12 e 15, até o 15 diz assim: Enviei vespões adiante de vocês, que os expulsaram de diante de vocês, bem como dos 2 reis amorreus. E não foram as espadas, nem os arcos de vocês que fizeram isso. Eu lhes dei uma terra em que vocês não trabalharam, e cidades que vocês não haviam construído. Vocês estão vivendo nessas cidades e comem das vinhas e dos olivais que não plantaram. Agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito, e sirvam o Senhor. Mas, se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir, se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa é a palavra de Deus para nós nessa manhã. Você pode tomar o teu assento no precioso nome de Jesus. Para nós entendermos aqui o cenário dessa passagem, nós precisamos lembrar que estamos aqui chegando ao final de carreira de Josué. Como cantávamos aqui, o nosso general é Cristo, e Deus tem levantado também os seus generais sobre a face dessa terra. Josué era um dos generais de Deus, um homem de batalhas, um homem de guerras. E nós vemos a partir do capítulo de número 18, que a herança, a terra, começa, enfim, a ser repartida e distribuída para cada uma das tribos de Israel. 2,5 tribos já haviam recebido parte da sua herança antes do Jordão, e agora que atravessaram, o restante das tribos estavam recebendo as suas heranças, as suas porções. O texto vai dizer aí pertinho, por isso que eu pedi que você deixasse a sua Bíblia aberta, né? No capítulo de número 23, que Deus havia dado repouso de todos os seus inimigos ao redor. Ou seja, Deus estava colocando Israel diante de um tempo de conquista, de posse da terra prometida, de desfrutar da herança, de todo aquele suor, lágrimas, batalhas pelo qual o povo de Deus passou, pelo Egito, passou pela opressão dos povos ao redor. Enfim, Deus estava proporcionando ao seu povo um tempo de paz, um tempo de descanso, um tempo de livramento dos seus inimigos. E nós precisamos aqui pontuar o local onde eles estavam reunidos, que está no capítulo 24, no verso 1, diz que todas as tribos estavam reunidas em Siquém.
E isso é importante para que nós possamos ter entendimento do que está aqui acontecendo. Eu quero que você acompanhe comigo o relato que parte do verso de número 2 até o verso de número 11. Veja, Josué é quem chama o povo, Josué é quem reúne o povo, mas quando você lê o versículo primeiro aqui, vai dizer que eles se apresentaram diante de Deus. Josué foi um instrumento usado para reunir a congregação, para reunir as tribos, mas quando elas se reuniram, elas não se apresentaram diante de Josué, mas diante de Deus, diz a palavra. E nós vemos aqui também que a partir do verso de número 2, acompanhe comigo, diz assim: então Josué disse a todo o povo, e olha como ele começa falando: assim diz o Senhor Deus de Israel. A partir desse momento, não é Josué que está falando com o povo, é Deus quem está falando com o seu povo. E Deus começa a falar com o povo sempre na primeira pessoa, para que não haja dúvidas, e ele vai falando a partir do verso de número 2, veja, diz assim também no verso 3, eu porém trouxe Abraão, foi Deus quem trouxe Abraão, e ele vai falando que multiplicou a descendência de Abraão, ele vai dizer que deu Isaac, veja, não foi Josué, não foi Moisés, mas é Deus quem está falando com o seu povo. No verso 4 diz, a Isaac dei Jacó e Esaú, e ele continua falando no verso de número 5, então enviei Moisés e Arão e castiguei o Egito. Quem fez isso? Deus fez isso. O tema dessa mensagem, ele está em torno exatamente disso. O tempo todo na vida do povo de Deus foi Deus e mais ninguém. O tempo todo foi Deus, o tempo todo na tua vida e na minha vida é Deus, não é ninguém, são pessoas, não são entidades. Veja que Deus é quem está falando com o seu povo, e ele está falando também no verso de número 6, quando tirei os pais de vocês do Egito, foi Deus quem tirou. Ele usou um general humano, mas é Deus quem tirou, foi Deus quem tirou o povo do Egito, é Deus quem move na tua e na minha vida, e Deus continua falando os seus feitos, dizendo também, a partir do verso de número 8, daí eu trouxe vocês à terra dos amorreus. Foi Deus quem levou o seu povo à terra de Canaã. Foi Deus que estava conduzindo o seu povo, e é Deus que está conduzindo essa reunião aqui nessa manhã. Ele vai dizer que, então Balaque, filho de Zipó, no verso de número 9, levantou para lutar contra Israel. Preste atenção nisso. Mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que os amaldiçoasse. Porém, diz o Senhor, não quis ouvir Balaão, e ele teve de abençoar vocês, e assim eu os livrei das mãos de Balaque. Até quando foram pedir para amaldiçoar o povo de Deus, Deus não quis ouvir. Quando palavras de maldição vêm sobre a tua e a minha vida, Deus não quer ouvir, pelo contrário, Ele ainda manda abençoar o seu povo. Deus está se revelando ao seu povo aqui, falando, olha, durante todo esse tempo, na vida do povo, sou eu e mais ninguém. Não existe ninguém que possa fazer aquilo que o Senhor fez e faz até o dia de hoje por aqueles que o amam. É Deus, irmãos, é Deus o tempo todo agindo na vida daqueles que o amam, na vida daqueles que são o seu povo. E o verso de número 11 diz, vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó. Os moradores de Jericó lutaram contra vocês, e o mesmo fizeram também os amorreus, os ferezeus, os heteus, girgazeus, heveus, jebuseus. Olha quanta gente contra o povo de Deus. O verso de número 12 diz também dos reis moabitas, diz também ali dos 2 reis dos amorreus, também lutaram contra o Senhor. E nós sabemos como foi a batalha de Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó, não é isso? A batalha foi de uma forma sobrenatural. Diz o texto que a cidade estava cercada, não tinha como entrar, era uma fortaleza.
e o Senhor deu uma direção para o seu povo, dizendo: marcha sobre ela, contorne essa cidade durante 6 dias, mas no 7º dia vocês vão circuncidar, vão rodear a cidade por 7 vezes, com os sacerdotes tocando a trombeta, e quando eu der a ordem, vocês vão gritar. E isso aconteceu, e quando o povo gritou, as muralhas caíram pelo poder da palavra que Deus havia liberado ao seu povo. Muralhas vão cair também nessa manhã, na vida daquele que crê, que segue, que obedece a palavra do Senhor. Não é o teu grito, mas é a obediência à palavra do Senhor. Deus também está nos requerendo nessa manhã para dar um brado de vitória. O tempo todo na vida do povo de Deus foi Ele e mais ninguém, assim como Cristo também fez por nós, inimigos que não poderíamos vencer. Israel não poderia contender contra aquelas nações maiores, mais fortes, armadas, mas era Deus quem pelejava pelo seu povo. Irmãos, nós também vemos que não é diferente nos nossos dias. Lutamos contra inimigos que não podemos vencer, a saber, o mundo. Quem pode vencer o mundo? Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Se as ideologias desse mundo estão tentando te arrastar, como as nações ao redor de Israel estavam tentando contaminar, tem uma notícia: Jesus venceu, Jesus venceu, Jesus venceu, e você também, com a graça de Deus, não vai se contaminar com as coisas do mundo. Veja, o Senhor também nos garante a vitória sobre o pecado. Nós podemos vencer o pecado pelo nome de Cristo Jesus. Cristo não pecou em nenhum momento e jamais, porque é um Deus santo, mas também podemos vencer ao diabo, que também contende contra as nossas vidas, e Jesus venceu o diabo também no deserto, por meio da palavra. Essa é a espada do obreiro, essa é a espada do servo de Deus, a palavra da verdade. Mas existe também um dos últimos inimigos que você e eu, ninguém pode vencer, mas Cristo venceu. Jesus venceu a morte. Onde está a morte, a tua vitória? Jesus venceu a morte, e ao 3º dia Ele ressuscitou e vive, e para todo sempre viverá. Então eu convido a igreja nessa manhã, assim como lá em Jericó, a dar um grito de vitória. Jesus venceu a morte, Jesus vive, Ele vive para todo sempre. A Ele, a Jesus, ao nosso Senhor Jesus, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Irmãos, esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Fomos reunidos aqui, uma convocação matinal, mas entenda, nós não estamos diante do homem, estamos diante de Deus. É a palavra do Senhor que está sendo liberada aqui. A partir do verso de número 12, na parte B, vai confirmar que não foram as espadas, nem os arcos que fizeram isso. Ou seja, o tempo todo foi Deus. Acompanhe comigo, capítulo 23, verso de número 3, diz assim: e vocês já viram tudo que o Senhor, seu Deus, fez com todas as nações, preste atenção nisso, por causa de vocês. Irmãos, que amor é esse? Você vai entender que esse amor é ainda maior do que você pensa, na medida que nós vamos ler o texto, porque esse povo não tinha méritos. Veja, por causa de vocês, porque o Senhor, o seu Deus vamos juntos? É o que lutou por vocês. Não foi Josué, não foi Moisés, não foi Abraão, não foi Isaac, não foi Jacó, não foi homem, mulher, não foi ninguém humano, foi Deus, e é Deus que o trouxe aqui nessa manhã. É o Espírito Santo de Deus que convence a você. Não é palavra de sabedoria, não, irmãos, é a palavra de Deus. É Ele quem luta por mim, é Ele quem luta por você. Acompanhe o verso de número 10, que você vai ficar mais espantado ainda, porque diz assim: um só de vocês perseguirá 1000, pois o Senhor, seu Deus, é quem luta por vocês, como Ele prometeu. Vamos de novo: um só de vocês perseguirá 1000, pois o Senhor, seu Deus, é quem luta por vocês, como Ele prometeu. Deus não precisa de 1000, Deus precisa e procura
um que se coloque na brecha. Com a graça de Deus, vence um exército, vence 1000, irmãos. Ou seja, se você está se sentindo fraco, pequeno, sozinho, saiba que você não está sozinho. O general dos generais está aqui, Ele é contigo, Ele é contigo, Ele é comigo. Você pode dizer amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Não é pela espada e nem pelo arco. Certa vez Pedro desembainhou a sua espada e decepou a orelha, irmãos, de um soldado. E Jesus falou para ele o quê? Pedro, guarda a espada. Meu irmão, se você quer fazer justiça com as próprias mãos, Deus está falando contigo nessa manhã. Guarda a espada. Se você quer retaliar alguém, guarda a espada. Se você está com sentimento de ira, de vingança contra alguém, guarda a espada. Sabe por quê? É Deus quem está conduzindo até nesses momentos. Ele não perde o controle da história. Deixa Deus lutar pela tua peleja. Não foi o que ele falou com Josafá? Nessa peleja não são vocês que vão lutar. Não são vocês que vão lutar. Existe um Deus grande que luta as nossas batalhas. É Ele quem luta as nossas batalhas. Você não vai precisar contender. Essa peleja é do Senhor. Oh, aleluia! Essa peleja é do Senhor, não é pela espada. Israel não conquistou todos aqueles territórios pela espada. Não tinha condições. Um povo pequeno, um povo pobre, um povo humilde, um povo que sai do Egito aos frangalhos, mas Deus faz daquele povo uma nação poderosa. Quem faz? Deus é quem faz. Não existe nenhum governante humano que possa fazer isso. Não existe nenhum governante humano que possa mudar a nação, mudar o nosso país ou o mundo. Mas Deus tem poder para trazer uma nação a ser próspera conforme a sua vontade, quando nós nos submetemos a Ele. E feliz é a nação cujo o Senhor é Deus. Então não foi a espada, irmãos. Não foi o arco, não foram os méritos, veja, foi Deus. Repito, o tempo todo foi Deus. Até aqui, se você chegou e chegamos, eu posso dizer confiadamente, foi Deus. Até aqui tem sido Deus nas nossas vidas. Veja, a partir do verso de número 13, acompanhe comigo, verso de número 13. Diz, eu lhes dei uma terra em que vocês não trabalharam. Irmãos, a mensagem pela manhã no primeiro culto foi sobre graça. E quando eu li esse texto, a primeira palavra que me veio, Márcio, foi: Deus leva o seu povo para uma terra fértil. Uma terra que eles não plantaram. Uma terra que eles não construíram. Uma terra que eles não tiveram esforço nenhum, e faz entrar naquela terra e desfrutar de todas as maravilhas e bênçãos daquele lugar. Você entende o que é graça? Deus pega esse povo que não merecia, que não tinha direito, para ir para um lugar que eles não plantaram, que eles não edificaram, que eles não semearam. E diz o texto ali que vocês estão vivendo em cidades e comem das vinhas e dos olivais que não plantaram. Irmãos, você e eu que estamos aqui nessa manhã, você entende o que é isso na sua vida? Você participa de uma ceia, de um sangue, você participa de um sacrifício, de algo que não foi você que fez, alguém fez no seu lugar, não teve esforço, mérito, nada que você possa requerer. Olha, eu tenho parte nessa mesa porque eu fiz alguma coisa. Você e eu não fizemos nada para merecer, pelo contrário, fizemos para desmerecer, mas a graça quis Deus que fosse assim. Isso é graça. Quis Deus que fosse assim. Não existe mérito. Se chama vontade soberana do Senhor. Se chama graça de Deus. Você que está aqui nessa manhã sentadinho, não é melhor do que ninguém lá fora, e nem eu, e nem ninguém. Mas quis Deus que você estivesse aqui nessa manhã. Foi da vontade do Senhor, e isso é graça. Isso é a graça do Senhor, irmãos.
a nossa herança também, ela já está preparada. O texto em João vai dizer que Jesus foi preparar lugar. Diz que na casa do Pai tem bastante espaço. E não foi eu nem você quem preparou. Jesus diz, vou preparar-lhes lugar. A tua herança, a tua parte da herança está garantida também. Existe um tempo, mas a tua parte da herança está garantida. E você não fez nada para possuí-la, mas alguém fez no seu lugar. E esse que fez falou, ainda vou preparar o lugar. Vou deixar tudo arrumadinho, vou deixar cheirosinho, vou deixar de um jeito que você se sinta bem. Porque nesse lugar não haverá choro, não haverá dor, não haverá guerras, não haverá mais nenhuma calamidade. Porque o lugar que Deus prepara é maravilhoso, é uma terra fértil que emana leite e mel. Se você crê nisso, diga amém. Deus é maravilhoso, irmãos. Ele é maravilhoso. O verso de número 14 vai dizer e falar sobre o serviço. Estávamos aqui na reunião de oração na quinta-feira e pastor Ronaldo tocou exatamente nesse quesito. Fazer toda a vontade de Deus. Paulo, falando lá em Atos, capítulo de número 13, dá um testemunho acerca de Davi, dizendo, Deus falando, achei um homem segundo o meu coração, que faz toda a minha vontade. Aqui é exatamente isso. Agora, pois, temam o Senhor e sirvam com integridade e fidelidade. Quando nós agimos dessa forma, isso implica alguma coisa. Para servir a Deus com integridade, fidelidade, implica em alguma coisa. E que coisa é essa? Ele coloca aqui, joguem fora os deuses. Os deuses dos pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou seja, lance fora os deuses. Agora você começa a entender o quanto a graça é mais do que você pensa. Deus fez tudo isso por um povo que conservava ídolos dentro do seu coração. Você consegue entender isso? Um povo que, apesar dos feitos do Senhor, ainda tinha ídolos dentro do seu coração. Acompanhe comigo, verso 23, aí pertinho. Diz assim, Josué continuou. Vou botar aqui no mídia aqui. A igreja pode ler para me ajudar? Inclinem o coração ao Senhor, Deus de Israel. O coração do povo ainda estava inclinado para os ídolos por onde eles passaram ou de onde eles vieram. Veja, ainda precisavam abrir mão de alguma coisa. Deus sabia dos pecados do povo, mas nem por isso deixou no deserto. Nem por isso virou as costas. Nem por isso anulou a herança. Deus levou o seu povo até o ponto que ele queria, até o dia e a hora onde eles precisariam e deveriam tomar uma decisão. Deus levou o seu povo até esse momento, como nós estamos vendo aqui. Nós não podemos, irmãos, servir a dois senhores. A palavra de Deus é clara, e Jesus fala no Sermão do Monte. Não podemos, não temos como servir a dois senhores. Precisamos escolher a quem servir. E o texto vai levando a isso. Depois de todo o relato do que Deus fez, Deus vai mostrando que agora é necessário que também eu e você façamos alguma coisa. Não é porque Deus fez todas as coisas que eu e você não precisamos fazer nada. Existe um falso entendimento. Deus sabe. Deus é misericordioso. Deus fez todas as coisas, mas isso não significa que você não tenha que fazer nada. Nós estamos nos aproximando do batismo nas águas, e já existem pessoas aqui que entenderam o que deveriam fazer, e já há uma relação. Para a glória de Deus, você pode glorificar ao Senhor? Aleluia! Essa igreja está ouvindo e está crescendo no tanque de batismo. Então, veja, servir com integridade implica
em abandonar, em lançar fora alguma coisa. No verso 15, ele vai começar a falar, mas se vocês não quiserem servir, irmãos, a escolha aqui é óbvia. A escolha aqui é óbvia. Diante de um Deus que te deu vitória em todas as tuas lutas até aqui, que venceu todas as entidades, problemas que o povo passou, todos aqueles foram derrotados. Aí a pergunta é, você quer servir o derrotado ou o vitorioso? Qual a resposta? A resposta é óbvia. Não existe outra resposta. Mas a dureza do coração, muitas das vezes, trava a nossa língua para confessar a Cristo, para confessar o Senhor, conforme aqui no texto. Havia resistência de alguns para servirem ao Senhor, apesar de tudo que o Senhor tinha feito. Lembra que nós falamos de Siquém? Siquém significa ombro. Siquém, o local onde eles estavam reunidos, significa costas. Siquém estava exatamente na base entre os montes Ebal, ao norte, e Gerezim, ao sul. E por que você está falando isso, irmão? Por quê? Porque no monte Ebal se proferia maldição para os desobedientes. E no monte Gerezim, bênção para os obedientes. O povo está exatamente no lugar da decisão. Para tomar uma decisão, olha, maldição ou bênção. É exatamente nesse local que o povo está. Mas veja, você também não consegue tomar essa decisão sozinho. E é por isso que eles estão em Siquém. Até ali Deus conduziu, o tempo todo foi Deus. Deus conduziu o seu povo como o bom pastor. Daquela parábola da ovelha perdida, que ele encontra aquela ovelha e ele faz o quê? Coloca nos seus ombros. Coloca nos seus ombros e carrega com alegria aquela ovelha. E diz que assim terá alegria no céu por um pecador que se arrepende. Deus esperava arrependimento do seu povo. Deus requer de nós nessa manhã também arrependimento. Ele nos carrega nos ombros, nos braços, nas costas, para nos fazer chegar a Siquém. Por que Siquém? Porque Siquém também era uma das cidades de refúgio. Uma cidade que você era livre da morte. Siquém era uma dessas cidades onde alguém que tivesse cometido um delito, um homicídio, de forma involuntária, ele podia se abrigar. E o vingador de sangue não podia tocar nessa vida enquanto estivesse na cidade de refúgio. Você começa a entender isso? Enquanto a tua e a minha vida estiver no altar, na casa de Deus, o vingador não tem direito sobre nós. Não tem direito sobre nós. Mas, se voluntariamente colocarmos os pés fora dos limites da cidade de refúgio, nos afastarmos, nos desviarmos, então o vingador tem todo o direito de cobrar o preço de sangue. Então, irmãos, veja como é sério esse momento que estamos vendo aqui na vida do povo de Deus. Apesar de Deus ter feito tudo até aquele momento, chegou a hora em que o povo precisava tomar uma decisão. Aquele era o dia, acompanhe, verso de número 15. Mas hoje, se vocês quiserem servir ao Senhor, escolham hoje. Aquele era o dia. O local que eles estavam, Siquém, refúgio, nos ombros do Senhor, chegaram até ali carregados pelo Senhor, não tinham méritos. Aquele era o local, aquele era o dia, e Josué era a pessoa certa para falar ao povo. Sabe por quê? Josué significa Deus é salvação, e o nome de Jesus significa Deus é salvação. É uma transliteração do nome hebraico Josué. O nome de Jesus é o mesmo nome de Josué, que significa Deus é salvação. Josué é o primeiro a dar o exemplo. Ele diz, eu e a minha casa. Assim como Cristo veio também para o quê? Dar exemplo. Ele fez, ele deu o primeiro passo
para que nós pudéssemos também, o quê? Segui-lo. Josué reuniu o povo, mas foi Deus quem falou ao povo. Nessa manhã não é diferente o que está acontecendo aqui. Nós vemos que Deus nos reuniu neste lugar para falar conosco. Deus nos trouxe aqui para uma decisão. Deus está nos revelando que Ele tem te carregado e me carregado nos ombros até aqui. Ele tem feito tudo por mim e por você, mas isso não significa que você e eu não precisemos tomar uma decisão. Aqui nós vemos dois conceitos: renovação e aliança, porque não há como renovar aquilo que não foi feito. Quem não tinha aliança precisava fazer, e era necessário que fizesse. Josué já estava com quase 100 anos aproximadamente, não havia mais tempo. Os dias hoje, na nossa era, estão sendo abreviados, são dias difíceis, e não podemos adiar decisões como se estivesse muito longe. Precisamos decidir hoje e agora, renovar a nossa aliança com Deus. Eu nem sabia desse texto quando nós nos preparamos para a reunião de Atos 6, que fala sobre renovação, e quando eu vi a passagem aqui, também uma renovação de aliança, irmãos. É extremamente urgente essa convocação de Josué, é urgente a convocação do Senhor para nós aqui nessa manhã. Assim como Josué, ele convidou o povo, todas as tribos, a comparecerem-se quem? Eu quero convidar você também. Eu quero convidar você, a igreja, nesse momento, a se colocar de pé. Quero convidar você a exercer a sua fé. Nesse Deus que não cuidava de você, nesse Deus que cuida de você. Quero chamar você a reconhecer aqui, juntamente comigo, que até aqui tem sido o Senhor, que até aqui o Senhor tem te ajudado, como ajudou o seu povo ao longo da história. Em todo o tempo foi Deus. Talvez você tenha passado pelo Egito, talvez você tenha sido oprimido pelas 7 nações, você tenha passado por Jericó, mas em todo o tempo eu sei que o meu Senhor vive, reina, que Ele está comigo. Eu quero chamar você a nessa manhã renovar a sua aliança. Quero convidar pessoas aqui que receberam essa palavra no seu coração dizendo: fui eu, sou eu. Eu também me sentia dessa forma, sem nenhuma expressão, como aquele povo pequeno, cheio de pecados. Irmão, eu ainda tenho algumas coisas, alguns ídolos dentro do meu coração, pecados domésticos que eu luto há anos. Enfim, eu quero convidar aqui pessoas que também reconhecem: Senhor, muito obrigado, porque se não fosse o Senhor, eu já teria caído há muito tempo. Se não fosse o Senhor, eu não estaria aqui nessa manhã. E eu quero convidar uma igreja que se apresenta como as 12 tribos se apresentaram, não diante de pessoas, mas diante do Deus Todo-Poderoso. Enquanto louvamos, sai do seu lugar e vem aqui receber essa renovação. Vem aqui clamar por uma renovação. Amém. Jesus está aqui. Jesus está aqui nesse lugar. A palavra vai dizer que Ele não te desampara em momento nenhum. O tempo todo foi o Senhor. Você e eu estamos aqui por conta da misericórdia de Deus. Não fizemos nada para merecer uma boa herança, mas Ele fez tudo por mim e por você. Você está desfrutando daquilo que você não semeou. Isso é graça de Deus, é favor de Deus, porque assim Ele quer. Não é Moisés, não é Josué, não é Abraão, não é obra de homem, é obra de Deus aqui nessa manhã acontecendo. Vidas serão renovadas, vidas serão alcançadas aqui, porque assim o Senhor fez no passado e pode fazer aqui nessa manhã, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, Jesus.